pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Água da vida, que dá vida. Receba. Santo Afonso diz para nós: quem reza se salva, quem não reza se condena. A nossa salvação, a nossa vida está na recepção do Espírito Santo. E isso só é possível quando abrimos o nosso coração por meio da oração. Há um santo rosto importante para os orientais, como São Francisco de Assis é para nós. Esse santo se chama São Serafim de Sarov. E São Serafim de Sarov, ele dizia, por graça de Deus, por revelação do Senhor, que nós fomos postos neste mundo para adquirir o Espírito Santo. E a finalidade da nossa vida é sermos cheios do Espírito Santo, que é a vida de Deus. Isso é que é importante para nós. Então, que o Senhor nos encha com a sua graça. E olha o que nos diz a palavra dele, que está em Ezequiel, capítulo 18, versículos do 21 ao 32. É um roteiro de volta para o Senhor. Não é? Já que a gente falava que a palavra de Deus, tantas vezes, aqui no Sorrindo para a Vida, nos indica o caminho. Deus nos dá direção e a palavra certa é por Deus. A diferença entre a vida e a morte. Então, olha a palavra de Deus nos indicando um caminho de volta. Para você que diz que o seu caminho era sem volta, que não havia retorno para você, que não havia salvação. Olha a palavra de Deus te indicando a direção. Versículo 21. Mas se o ímpio se arrepender de todos os pecados cometidos, guardar todas as minhas leis e fizer o que é direito e justo, viverá e com certeza não morrerá. Nenhum dos crimes cometidos será lembrado contra ele. Viverá por causa da justiça que praticou. Acaso tenho prazer na morte do ímpio? Oráculo do Senhor Deus. Não desejo antes que mude de conduta e viva? Mas, se o justo se desviar da sua justiça e praticar a injustiça, imitando todas as abominações cometidas pelo ímpio, poderá fazer isso e viver? Da justiça que praticou, nada será lembrado. Por causa da infidelidade do pecado que cometeu, por causa disso morrerá. Vós direis: a conduta do Senhor não é correta. Ouvi, casa de Israel. É a minha conduta que não é correta ou é a vossa que não é correta? Quando um justo se desvia da justiça, pratica a injustiça e morre, é por causa de sua injustiça que ele morre. Quando um ímpio se arrepende da maldade que praticou e faz o que é direito e justo, conservará a própria vida. Arrependendo-se de todos os crimes que cometeu, ele certamente viverá, não morrerá. Não obstante, a casa de Israel diz: a conduta do Senhor não é correta. É a minha conduta que não é correta, casa de Israel? Ou é a vossa que não é correta? Por isso, vou julgar cada um de vós, casa de Israel, segundo a sua conduta, oráculo do Senhor Deus.
arrependei-vos, convertei-vos de todos os vossos crimes, para que já não haja para vós ocasião de cair em pecado. Libertai-vos de todos os crimes cometidos contra mim. Formai-vos um coração novo e um espírito novo. Porque deverias morrer, casa de Israel? Pois eu não sinto prazer na morte de ninguém que morre. Oráculo do Senhor. Oráculo do Senhor Deus. Convertei-vos e vivereis. Convertei-vos e vivereis. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Se o ímpio, se aquele que vive de maneira impiedosa, quando a gente diz que uma pessoa é impiedosa, a gente entende como sinônimo de uma pessoa que não tem compaixão, que não tem misericórdia, que não perdoa, que é cruel, que é inclemente, é tudo isso. Mas o ímpio é aquele que é um sem Deus. É um órfão de Deus vivo, que escolhe não ter Deus como pai. A vida do ímpio, gente, é uma escolha. É alguém que escolhe não ter Deus como pai, que vira as costas, que despreza o seu Criador, que tendo um Criador vive como se não tivesse. E pior, no auge da sua rebeldia, faz com malícia tudo o que é contrário à vontade de Deus. Às vezes para ofender a Deus, e às vezes, por pura rebeldia, para alimentar os próprios males, os próprios prazeres, passando por cima de tudo e de todos que se ponham no seu caminho. É uma vida miserável. Então veja, o ímpio é a pior qualidade de pessoa que a palavra de Deus poderia descrever. A palavra de Deus põe o ímpio como abominável, como algo que dá ânsia de vômito em Deus. Então, é a pior qualidade de gente que poderia ser classificada. Não dá para descer mais baixo. Você entendeu? Não dá para descer mais baixo. É o pior que há, é o que é considerado já perdido, aos olhos humanos sem volta, sem retorno. E olha o que diz o Senhor a respeito destas pessoas, ou desta pessoa, ou de nós, se a gente estiver nesta qualidade. Se o ímpio se arrepender de todos os pecados cometidos. Você entendeu por que a casa de Israel deu um nó na tripa e disseram, Deus não está agindo corretamente? Porque era imperdoável o que o ímpio fazia. Qual é o escândalo do povo? Como pode Deus perdoar o imperdoável? Para nossa alegria, para nossa salvação, para nossa surpresa, para o nosso bem, eu tenho uma excelente, não é boa, uma excelente notícia para você. O seu Deus, que o ama você de todo o coração dele. É o Deus que perdoa o imperdoável. Ainda que você diga, o que eu fiz é imperdoável. É sim aos olhos humanos. Mas você tem um Deus de onipotência infinita e de amor infinito que é capaz de perdoar o que não poderia ser perdoado. Tudo o que Deus precisa é que você abra o seu coração para Ele. E diz aqui a palavra,
Se o ímpio se arrepender de todos os pecados cometidos, guardar todas as minhas leis, e fizer o que é direito, fizer o que é justo, corrigir a sua vida, procurar, na medida em que é possível para ele, reparar os males que foram feitos, romper com o mal, cortar toda e qualquer relação com aquilo que é maligno, diabólico, nocivo, malvado. Se ele assim o fizer, ele viverá e com certeza não morrerá. Mais ainda, preste atenção se você acredita que aquilo que você já fez não tem perdão. Você que entende que o que você fez foi criminoso. Escute agora. Nenhum dos crimes cometidos será lembrado contra ele. Os crimes que ele cometeu não será lembrado contra ele. Quando uma pessoa converte o seu coração para Deus de verdade, nem mesmo o diabo pode jogar na cara dela os crimes que ela cometeu. Porque quando o demônio abre a boca para falar, Deus manda que ele se cale. Cale-se. Porque uma vez que ele mudou, nenhum dos crimes que ele cometeu será lembrado contra ele. Não é nem acusado, é nem lembrado, diz o Senhor. E coloca aqui, ele viverá por causa da justiça que praticou. E justiça aqui é voltar-se para Deus de todo o seu coração. Não é uma esmola, não é fazer uma coisa justa. Ajudar uma pessoa, corrigir um comportamento. Não. Justiça é voltar-se para Deus. A maior justiça que nós podemos fazer na vida é dar a Deus o lugar que é de Deus. A pior injustiça que nós podemos fazer na vida é tirar Deus do lugar dele, que é o primeiro na nossa vida. Como é que eu me torno uma pessoa justa? Dou a Deus o que é de Deus. Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Numa outra palavra, dai-me almas e ficai com o resto. Dai a Deus o que é de Deus, as pessoas, a sua salvação, as almas, e o resto é resto. Quando nós colocamos Deus como primeiro na nossa vida, todas as coisas vão se ajustando. Você já percebeu? O enfermo sara, o que era torto se endireita, o que estava perdido encontra a salvação, quando Deus volta a ser o primeiro na vida da gente. Porque esse trono Deus não toma, precisa ser devolvido a Ele. Ele quer que lhe seja entregue, Ele não pega pela força. Por isso, nesta manhã, quero dizer com aqueles que entendem isso: Senhor meu Deus, assenta-te no trono do meu coração e reina sobre a minha vida. Porque fora de ti tudo é injustiça. Quando eu me afasto de ti, eu começo a fazer o que não presta. Eu começo a cometer o mal. E diz o Senhor: quem pratica a justiça viverá por causa da justiça que praticou. Quem volta o seu coração das trevas para a luz viverá pela decisão que tomou. Quem interrompe a sua caminhada para o que é infernal e dirige de novo seus passos para Deus, viverá, ainda que tenha praticado o mal, o erro, a injustiça. E o Senhor pergunta: acaso eu tenho prazer na morte de um pecador? Será que eu tenho prazer na morte de uma pessoa ímpia?
ainda que ela tenha se inimizado contra mim? Você acha que eu tenho prazer? Qual é o pai, meu Deus do céu, que tem prazer na destruição de um filho que agiu como um inimigo? Não tem, gente, não tem prazer nisso, porque o filho é o filho das entranhas, o sangue do sangue, carne da nossa carne, ossos dos nossos ossos. Como é que nós vamos ter prazer em ver um filho sendo destroçado porque ele tomou posição contra nós? Quem tem alegria nisso é doente. E se um ser humano não vive bem isso, imagine Deus, que é pura bondade. Deus nunca teve prazer na sua dor, no seu sofrimento. Deus não se alegra com a destruição de uma pessoa, seja ela quem for. O que Deus quer de nós? Que a gente viva. Mas para viver é preciso que a gente mude de conduta. Que a gente converta a nossa maneira ruim de se portar numa maneira boa que produz vida. E o Senhor nos diz também que o caminho, olha, o caminho de um ímpio que se converte o leva à vida, mas o caminho de um justo que se perverte o leva à morte. Ainda que a pessoa tenha vivido uma vida boa por muito tempo, a perversão vai matá-la. É a perversão que a mata. Não é assim, Deus pôs na balança, pesou e viu aqui que, apesar de o prato da balança estar cheio de boas obras, e tem um tico-tico aqui de coisa ruim, e aí por causa dessa coisa ruim Deus vai matar a pessoa. Não é isso não. Você já viu que tem certas profissões que você pode acertar a vida inteira, o dia que você erra, você morre? Gente, tem profissão que não é para qualquer um. Tem profissão que não é para distraído, não é para gente de inteligência tarda, que tem gente que tem inteligência, mas demora. Não pode. Por que não pode? Porque vai morrer. Vai morrer. Às vezes você enfrenta uma situação, como eu já vi algumas, e atualmente vejo uma outra, né? A pessoa, às vezes, até para trabalhar, ela quer muito dirigir. Mas ela tem um problema de ordem emocional, psicológica, mental, está tratando, está em recuperação. Não pode dirigir. Porque uma crise atrás do volante pode matá-la e pode fazer com que ela mate outras pessoas. Não tem concessão. Porque você pode acertar a vida inteira. É um episódio para destruir você. Então, não é Deus quem está... Ele está dizendo isso, não sou eu quem estou fazendo injustiça. Vocês não perceberam que a perversão é quem mata vocês? Então não adianta querer pesar na balança e dizer, poxa vida, foi a vida inteira bem, não é? A gente fez tudo certo, agora aqui deu uma derrapada aqui na curva e eu estou sendo condenado por causa dessa derrapada. Meu amigo, não é que você está sendo condenado. O carro não leva em consideração que você dirigiu bem a vida inteira, não. Derrapou na curva, vai ter as consequências da curva. Então o que o Senhor está nos dizendo? Nós temos que aprender a ter os olhos abertos na maneira como a gente conduz o carro e a vida. Porque tem coisas que levam à morte. E é claro aqui para nós que não se está falando da morte física simplesmente. Está se falando da morte espiritual. Da morte interior, que muita gente já experimentou, e porque experimentou sente vontade de morrer, inclusive fisicamente. Aí o Senhor diz, se o justo se desviar da sua justiça e praticar a injustiça, imitando todas as abominações cometidas pelo ímpio, como que ele poderá fazer isso e viver? Poderá ele fazer isso e viver? Não adianta de nada a justiça que ele praticou.
que adiantou viver bem se ele estragou tudo no fim? O que adianta viver merecendo o céu, mas terminou os seus dias merecendo o inferno? Jogou tudo fora. Olha, gente, às vezes a pessoa enfrenta cada situação dura. É difícil, a gente não julga, mas é difícil compreender. A pessoa enfrentou tantas dificuldades no matrimônio, na família. Depois já está velho. Resolve separar, jogar tudo para o alto e dizer: cansei. Cansou nessa altura. Depois de tantas situações difíceis vividas e enfrentadas, quantas vitórias, quantas batalhas vencidas para sustentar a família, para não permitir que essa família seja destruída. E agora, quando está no derradeiro momento, quando pouco tempo resta para concluir esse percurso, joga tudo para o ar. Agora eu vou viver minha vida. Depois dos 60, dos 70, dos 80. Só pode ser obra da tentação uma coisa na vida da gente, uma perturbação como essa. Então, todos nós corremos o risco de no fim estragarmos tudo, se nós não estivermos os olhos abertos e atentos ao que a palavra de Deus está nos dizendo. Não adianta lembrar as conquistas se o objetivo não foi alcançado, foi tudo perdido. O que adianta você fazer um voo seguro, levando todo mundo bonitinho, se na hora de aterrissar você estabaca com o avião no chão e mata todo mundo? Que diferença faz se isso tivesse acontecido no início, antes de todo o percurso do voo? O que interessa é concluir bem aquela missão. Por isso que São Paulo ele diz: eu combati o bom combate, eu guardei até o fim, eu perseverei. Porque São Paulo ele sabia que se desistisse no meio do caminho, tudo estava perdido. Imagine, gente, o prejuízo que seria para nós cristãos se depois de tantas lutas, tantas batalhas, de tanta coisa boa feita, São Paulo tivesse desistido. Nenhuma dessas cartas tinha chegado até nós. Ele tinha posto a perder todo o indispensável trabalho que ele fez. Por isso eu e você não podemos nunca desistir do bem. Mas nós temos que desistir imediatamente do mal. A palavra do Senhor nos mostra porque por causa da infidelidade, do pecado que cometeu, por causa disso é que morrerá. Por causa da infidelidade e do pecado é que morrerá. Vós direis: a conduta do Senhor não é correta. Ouvi, casa de Israel, é a minha conduta que não é correta ou é a vossa que não é correta? Quando um justo se desvia da justiça, pratica injustiça e morre, olha aqui, não é por causa de Deus, é por causa de sua injustiça que ele morre. O mal que ele fez o mata. Quando um ímpio se arrepende da maldade que praticou e faz o que é direito e justo, conservará a própria vida. Arrependendo-se de todos os crimes que cometeu, aqui uma garantia de Deus. Arrependendo-se de todos os crimes que cometeu, ele certamente viverá, não morrerá. Por isso, o Senhor está apelando para todos nós nesta manhã. Arrependei-vos e convertei-vos de todos os vossos crimes, para que já não haja para vós ocasião de cair em pecado. Libertai-vos de todos os crimes cometidos contra mim, formai um coração novo e um espírito novo. Porque você deveria morrer, meu irmão, minha irmã, diz o Senhor para nós. Eu não sinto prazer na morte de ninguém que morre. Convertei-vos e vivereis. Nós precisamos transformar a nossa vida pela força do Espírito Santo. Nós precisamos transformar todas as ocasiões nas quais nós estamos inseridos.
Nós temos que converter, inclusive, os males numa oportunidade de sermos mais de Deus e de praticarmos o que é bom, o que é correto, o que é santo. Eu sei que muitos sofrem tentando entender o que é mal. Só que o mal é um mistério que escapa à nossa compreensão. Um mistério não é uma coisa que você não possa entender algo dela, é uma coisa que você não esgota. Por mais que você cave, sempre haverá o que cavar. Por mais que você pergunte, por mais que te deem resposta, sempre haverá perguntas a fazer e elucidações a trazer. Então, é um mistério. E nós temos que estar atentos à tentação de não buscar nos outros, nas outras pessoas, uma fuga para a gente não ter que enfrentar a nossa própria alma. As inclinações que a gente carrega, as nossas tendências pecaminosas, a nossa alma com as suas trevas e com os seus precipícios. Porque ficar procurando nos outros a justificativa para os meus erros, transferir a culpa, transferir a responsabilidade, como no caso aqui, eles queriam transferir para Deus. É a atitude do Senhor que não é correta. O ser humano, ele é maravilhoso, ele é incrível. A gente consegue, né? Consegue pôr a culpa em Deus. Você acredita nisso? Tem gente que tem ódio de Deus, é revoltado com Deus, porque põe a culpa em Deus, pela vida péssima que escolheu viver. Porque tem coisas que a gente não escolhe, mas diante das coisas que a gente não escolhe, tem sempre uma escolha que cabe a nós. Você não escolhe sofrer uma injustiça de alguém. A pessoa é que escolheu fazer uma injustiça contra você. Mas sempre que alguém faz um mal contra mim e contra você, a gente tem a escolha de agir mal ou de agir bem, de se vingar ou de perdoar, de deixar que a pessoa destrua a nossa vida e ficar sentado num canto chorando, ou pela força de Deus, recomeçar. Ficar procurando desculpa para a gente não viver é caminhar para a condenação. É a gente perder a nossa liberdade. Fazer isso não é caminhar para a nossa liberdade. Transferir responsabilidade não nos leva ao caminho da nossa libertação. Pelo contrário, nos amarra, nos prende ao que é destrutivo. Só que não tem como a gente não nos preocupar com essa questão. Porque a realidade do mal, ela está aí para todo mundo ver. Constantemente nós enfrentamos uma batalha espiritual. Tem hora que essa batalha ela fica mais evidente, tem hora que ela fica mais agressiva, mas ela está aí, quem de nós pode negar? Como é que a gente vai fechar os olhos, não é verdade? Para um assunto que não nos deixa em paz, que é essa realidade do que é mal na nossa vida, ou no nosso entorno. Não é? Quem que não fica chocado quando vê uma maldade? Gente, quem é que não fica escandalizado quando vê uma pessoa considerada boa, uma pessoa considerada honesta, que de repente comete um crime? E a gente começa a se perguntar, será que o mal pode entrar assim no coração de uma pessoa direita e de uma pessoa correta? Será que esse mal não entrou, já estava nela escondido? E de repente se manifestou? Será possível encontrar as respostas para essa atitude da pessoa somente na educação que ela recebeu? E tanto isso é necessário, importante e faz sofrer o ser humano, que muita gente se debruça para poder estudar sobre isso. A psicologia é uma ciência que se debruça sobre esta questão. E a psicologia procura explicar o mal a partir da história de vida de cada pessoa. Por exemplo, Freud ele faz uma afirmação que é a seguinte, ele diz que o mal nasce da negação das necessidades instintivas da pessoa. Então a pessoa, por exemplo, se sente injustiçada, porque foi negada uma necessidade vital, uma necessidade instintiva dela, quando ela se torna adulta, ela fica vingativa. Bradshaw, ele afirma que o mal,
ele nasce das nossas feridas da infância. Sempre no passado, tá vendo? Nasce das nossas feridas da infância. E quando nós não a tratamos, essas feridas do nosso passado, nós ficamos condenados a ferir as outras pessoas. Explicação na ciência. Gorres, ele diz que é uma reação doentia contra as feridas e renúncias que a pessoa não consegue suportar. Porque tem gente que não consegue suportar as feridas, nem as privações, as renúncias que ela teve que passar na vida. Então acaba desenvolvendo uma espécie de doença. A psicologia, ela busca a causa do mal no passado, a fim de encontrar e tratar as feridas para impedir que as pessoas continuem provocando o mal. Mas a palavra de Deus, gente, ela não nega as dores e as feridas do passado. Mas a palavra de Deus nos ensina a enfrentar e a tratar o mal a partir de agora, deste momento em que nós estamos. A palavra de Deus nos ensina a tratar o mal a partir do momento em que ele nos alcança. E para quem quer se curar, isso é muito importante para nós não cairmos na armadilha de procurarmos a explicação sempre no passado. É muito importante a cura interior para curar a nossa história, a nossa vida e o nosso passado. Mas nós não podemos ficar presos ao passado, impedidos de olhar para aquilo que está nos atingindo no presente. Tem coisa que está atingindo você agora. E a cura é um processo que envolve a certeza de que eu sou responsável pela minha vida e pelo meu comportamento. Não é isso que esta palavra está dizendo? Se você decidir se libertar deste caminho de mal, de erro, você viverá e não morrerá. Deus está te dando a garantia de que a chave está nas suas mãos para você mudar essa história hoje. Hoje, a cura envolve a certeza de que eu sou responsável pela minha vida e pelo meu comportamento. A luta é no presente, é agora. Não adianta querer fugir, não adianta querer pôr a culpa no passado. E a luta contra o quê, Márcio? É luta contra os vícios, é luta contra os pecados, mas também contra as paixões. Sabe, aquela inclinação, aquela perturbação dos nossos afetos, dos nossos sentimentos. Porque na paixão a gente pensa que paixão é só gosto por uma pessoa. Não, todo sentimento descontrolado é paixão. Na paixão está escondida uma força. E esta força pode dominar a pessoa. E quando alguém se deixa dominar por essa paixão, o mal toma conta da pessoa. Quanta gente matou porque foi dominado pelo espírito de vingança. De poder. Quanta gente destruiu porque estava dominado pelo espírito de ciúme. Quando a pessoa deixa cair os braços e se entrega à situação, o mal monta cavalo nela. Mas se eu me uno a Deus pela oração e pelo amor, o Espírito Santo me dá sabedoria para usar essa força em meu favor e não contra. Aí aqui eu volto a Santo Afonso de Ligório. Quem reza se salva. Por isso que quem não reza se condena. Porque quem não reza se entrega. E quem reza se salva, porque se eu me uno a Deus pela oração e pelo amor, o Espírito Santo me dá sabedoria para usar essa força em meu favor e não contra. Porque quando eu luto contra a natureza, mais força minha natureza faz sobre mim até que eu não aguento mais. Então é mais sábio você canalizar essa força com sabedoria pela graça do Espírito Santo. Feche os seus olhos um pouquinho. Põe as mãos sobre o seu coração. E pense agora em quantas pessoas que você conhece, quantas histórias que você já ouviu de uma pessoa que não teve controle sobre si e se guiou pelas feridas, que fez males terríveis. Hitler era uma pessoa que não soube se conciliar com o seu passado.
E olha quanto mal esse homem fez. E nós poderíamos citar inúmeros outros nomes. Dominou-se pela paixão, da ira, do poder, da vingança, da dominação. A paixão nos cega, meus queridos, e nos coloca sob o controle de males e desequilíbrios que nós trazemos no coração. E pode desencadear uma avalanche de atrocidade, a começar de onde a gente mora, de onde a gente vive. Por isso é preciso lutar contra o mal de uma maneira realista e otimista. Peça, Senhor, dá-me a tua força para que a vitória proposta nesta palavra se manifeste na minha vida. Nós cremos que na força de Jesus Cristo nós poderemos reconhecer, combater e vencer os demônios. Diga comigo, eu creio que na força de Cristo Jesus, eu posso reconhecer, combater e vencer a astúcia do diabo. Por Jesus, o mal pode ser transformado, para não nos prejudicar mais. É isso que me importa, Senhor. Converte tudo que eu estou vivendo naquilo que é a tua vontade. Põe tuas mãos sobre mim, Senhor, e dá-me por meio desta palavra a vida. É o que eu te peço, Senhor.